Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Simple. Hoje, meu nome é Fernando Barbedo e hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal aqui, demandado pelos nossos clientes e parceiros, que é como é feita a composição, né, de uma carteira, de um portfólio de investimento, né, como escolher os ativos que farão a composição dessa carteira. Né? E para falar desse assunto, a gente convidou aqui um especialista, né, que tem uma performance excelente e consistente ao longo dos anos, que é o senhor Paulo Bueno, da Santa Fé Investimentos. O senhor Paulo Bueno, que é gestor na Santa Fé Investimentos, é responsável pela gestão e distribuição dos fundos de investimento da Santa Fé e é um especialista em controle de risco. Paulo, começo te agradecendo aqui a presença, a participação, a Santa Fé também, e eu queria que tu contasse um pouquinho sobre ti, a tua trajetória e o trabalho que a Santa Fé Investimentos desenvolve. Mais uma vez, muito obrigado pela presença e pela participação. Obrigado, Fernando. Boa tarde a todos. É um prazer para a gente estar aqui falando com vocês hoje, podendo transmitir um pouquinho da nossa forma de atuar nos mercados, de escolher os nossos ativos e da forma que a gente faz a nossa gestão aqui na Santa Fé. Eu tenho uma bagagem boa de mercado, eu estou no mercado desde 89, então são mais de 30 anos aí. Tenho formação jurídica, sou formado em Direito na Faculdade de Direito Largo São Francisco, aqui na USP, em São Paulo. Sempre trabalhei no mercado, sempre fazendo gestão de carteiras. Sou gestor do nosso fundo Santa Fé Aquários desde do início dele, em 2001, um fundo que tem 20 anos de existência. Não foi um fundo que foi criado ontem, né? A gente já passou por muitas crises, muitos bull markets, muitos bear markets, e já vimos muita coisa por aí. Também lançamos o Santa Fé Scorpios em janeiro de 2020, e como uma estratégia pura da nossa gestão de ações. O fundo está indo bastante bem também, a gente está bastante satisfeito com a performance dos dois fundos. Né? Santa Fé é uma gestora também tradicional aqui em São Paulo, nosso ato declaratório CVM é de 1990, então nossa gestora tem também aí mais de 30 anos no mercado, nossa atuação inclusive é anterior a isso, nosso CEO, Fernando, ele tem uma atuação de mais de 50 anos no mercado, foi um dos conselheiros da Bovespa, um dos criadores do mercado de ouro aqui no Brasil, criadores do mercado de futuros aqui no Brasil também, e um dos subscritores dos títulos que criaram a BMF, né? Então tem uma história grande no mercado, e também está conosco até hoje, participando dos nossos comitês, ajudando aqui a gente a tocar a nossa gestão e participar dessa revolução que tem acontecido nos últimos anos, em que a gente saiu de uma empresa que fazia gestão dos nossos recursos, da nossa família, de friends and families, para passar a ser uma gestora aberta, uma partnership. Hoje nós somos mais de 10 sócios aqui na Santa Fé, e fazendo gestão para mais de 4 mil cotistas, que são os nossos cotistas atualmente. Né? Nós saímos aí de 40, 50 cotistas no final de 2018, e hoje temos mais de 4 mil cotistas nos nossos dois fundos. Então, para nós é uma satisfação muito grande poder falar com uma casa como vocês, que são os nossos parceiros e os nossos cotistas, né, os nossos investidores, e trazer um pouco da nossa forma de investir. Legal, muito legal. Paulo, até a gente estava conversando um pouquinho antes da gente começar aqui a live, né? E eu gostei muito do slogan que tu trouxe na tua camiseta. Se tu quiser falar um pouquinho sobre os pilares, né, da Santa Fé Investimentos. A gente preza muito pela performance, né? E, graças a Deus a gente tem conseguido entregar uma performance muito boa nos últimos anos, fruto da nossa estratégia que tem se mostrado acertada. É uma estratégia que tem como pressuposto uma crença nossa de longa data no mercado de ações e no investimento de ações. Para nós não existe investimento melhor no longo prazo do que investir numa empresa bem gerida, com boa governança, que seja disruptiva. Então, a gente sempre atuou dessa forma, né? E o momento ele está se tornando cada vez mais presente na vida das pessoas, o investimento em ações. Solidez, acho que a nossa empresa também tem muitos anos de mercado e a gente está aí há tanto tempo, né? E passamos por tanta coisa. E
conseguimos chegar até aqui e está, inclusive, melhorando e crescendo da forma que a gente tem crescido nos últimos anos, né? E o resultado com significado é uma coisa muito importante também, faz parte daqui do nosso DNA. Né? Hoje a gente tem uma área importante de ESG que foi criada no final do ano passado. A gente trouxe uma pessoa sensacional, que é a Ana Luísa da Riva, para cuidar dessa área. O ESG é um tema extremamente importante aqui para a gente hoje, na nossa tomada de decisão. E a gente também tem a nossa parte de filantropia, que é uma área também que está no nosso DNA e que vem com a nossa família já há muitos anos, né? Então, a Santa Fé hoje ela é mantenedora de uma instituição aqui em São Paulo, né, que é a Associação Lar da Bênção Divina, e a gente cuida de mais de 500 crianças aqui na região do entorno do aeroporto de Congonhas. E a Santa Fé participa diretamente da gestão dessa ONG. Eu sou vice-presidente do Conselho de Administração, a Fernanda, que é a nossa diretora de marketing aqui da Santa Fé, é a presidente do Conselho de Administração, e a gente vem desenvolvendo um trabalho muito, muito importante e significativo aqui, junto à Prefeitura de São Paulo. Muito legal, pô, parabéns mesmo pela iniciativa. É muito bom ver esse tipo de iniciativa no mercado financeiro, a gente conseguir ajudar a sociedade de alguma forma, né? E, Paulo, para a gente começar aqui então, né, dentro do assunto da nossa live, como é que é o trabalho da Santa Fé, né, na escolha das empresas que vão compor o portfólio, as carteiras dos fundos que vocês fazem a gestão, hein? Legal, assim, é importante a gente falar, a gente tem 2 fundos, né, o Santa Fé Aquários, que é o nosso fundo multimercado, e o nosso mandato é de até 50% em ações, e o Santa Fé Scorpios, que é o nosso FIA, o nosso fundo de ações puro, que ele é 100% em ações, podendo chegar até em 130%. A nossa carteira de ações ela é igual, praticamente igual para os 2 fundos, tem pequenas diferenças, depois eu vou detalhar um pouquinho mais quais são essas diferenças, mas a tomada de decisão ela é a mesma para uma carteira e para outra carteira, a única coisa que difere é o tamanho da posição e da exposição que cada fundo toma, né? Então, a escolha de uma empresa aqui na Santa Fé, ela parte de uma tese. Então, nossa equipe se reúne e a gente procura quais são as teses que a gente acredita de investimento que vão ser teses vencedoras nos próximos meses, nos próximos anos, né? Então, uma vez que a gente define essas teses e imagina por onde que os ganhos virão aí nos próximos anos, tendo em vista a conjuntura macroeconômica, seja do Brasil, seja no mundo, né? A gente parte para a escolha das empresas, né? Então, a gente tem uma equipe aqui de 4 analistas, engenheiros que estão aí fazendo conta todos os dias, conversando com as empresas, e a gente conversa com as empresas e, de acordo com aquela tese que a gente escolheu, a gente elenca as empresas que podem se beneficiar daquela tese, e chegamos num universo de empresas que, teoricamente, vão se beneficiar daquele movimento, né? E aí a gente faz a nossa escolha aqui no dia a dia, levando muito em conta a questão de fluxo de investimentos, né? A gente faz uma escolha do timing das empresas que a gente vai entrar, que a gente vai sair, procurando se posicionar naquelas empresas que estão performando melhor e de repente, num determinado momento, isso pode mudar de uma empresa para outra, né? Todas essas empresas já vão ter passado por um crivo nosso de análise financeira, para ver como é que está a parte financeira, se são empresas que estão com receitas crescentes, lucros crescentes, se tem uma boa governança corporativa também, entra toda a nossa parte de ESG aqui, a gente estuda no detalhe como é que é a parte de remuneração do conselho de administração, diretoria, né? Então, primeiro a gente faz essa análise financeira, fundamentalista da empresa, fazemos uma análise de ESG também, para ver se essa empresa passa nos nossos crivos, né? A gente tem dá uma ênfase importante para essa questão do ESG, tem alguns setores que a gente não investe, como por exemplo, tabaco, bebidas alcoólicas com alto teor alcoólico a gente não investe, armas a gente também não investe, e se alguma empresa se envolve com alguma questão importante, como o trabalho escravo, também entra na nossa lista negra e a gente acaba não investindo, né? Então, você chega no universo de uma tese, vamos pegar um exemplo de uma tese que a gente está acreditando já faz bastante tempo, que é a tese de alta das commodities, né, de retomada do ciclo de alta das commodities, é uma tese que ela está na moda hoje, mas para a gente vem falando isso já faz 2 anos, né? Então, a gente há 2 anos atrás já imaginava que a gente teria um movimento de alta forte nas commodities, né? Então,
As empresas que se beneficiariam com isso seriam as mineradoras, as siderúrgicas, de repente as empresas de papel e celulose, as empresas envolvidas no agronegócio, né? Uhum. Então, essa é uma tese que a gente vem explorando já há bastante tempo, e muitas das empresas que compõem o nosso portfólio hoje fazem parte dessa tese. Então, vale dizer, Vale do Rio Doce, por exemplo, que é uma empresa que é a nossa maior posição no nosso fundo de ações hoje, ela está no nosso portfólio já faz algum tempo, e também as empresas do setor do agronegócio, como a SLC, até uma empresa aí do Sul, que a gente gosta demais dessa Sim. empresa, admira muito o trabalho deles, e também as siderúrgicas, como os Minas, Gerdau, né? E aqui a gente vai ajustando o timing disso conforme a gente vai vendo mais fluxo em uma empresa, em outra, né? Entra, aumenta, diminui, né? A gente vai levando as coisas mais ou menos nessa linha. Perfeito. E eu, Paulo, uma curiosidade, assim, vou dizer que quando vocês começam a análise de uma empresa, né, vamos dizer, na construção de uma tese, qual o período, tempo médio que vocês levam de análise de uma empresa ou de determinado setor? A nossa equipe tem um trabalho constante, né? A gente tem uma lista de 100 empresas que a gente está sempre monitorando e vasculhando, mesmo que aquela empresa pertença a um outro tipo de tese de investimento que não está muito no nosso foco hoje, mas a gente continua mantendo contato e entendendo como a empresa está, fazendo call com a empresa de vez em quando, seja para atualizar os assuntos de ESG, seja para atualizar os assuntos financeiros, né? Uhum. Então a gente tem uma noção, um entendimento muito assim preciso de um universo da ordem de mais ou menos 100 empresas, né? Hoje, Uhum. vamos dizer que o universo da Bolsa que vem crescendo é de 400, 500 empresas, fazendo essas análises todas, sejam financeiras, fundamentalistas e mesmo de ESG, a gente vai chegar num universo de 100 empresas, e essas empresas a gente acompanha muito de perto, né? Uhum. Então é fácil para a gente quando você imagina que vai acontecer um novo movimento no mercado, ou que uma nova tese vai entrar como foco, como foi, por exemplo, como é agora, por exemplo, a tese de reabertura. Então Uhum. a gente está vivendo uma tese de reabertura também. Então tem empresas que vão se beneficiar muito com essa questão da reabertura. Mas são empresas que a Uhum. gente já vinha acompanhando, como os malls, como as varejistas de loja física. Então foi simplesmente uma mudança de foco, né? Pegar aquelas empresas que fazem parte dessa tese que a gente acha que é uma tese que vai ser vencedora agora e passar a focar mais nelas, né? Então Uhum. não demora muito, é uma questão mas já foi feito todo um trabalho antes, né? Entendi. É, mas eu acho que a sua pergunta cabe também para efeito de IPO, porque está muito Uhum. na moda Uhum. hoje um IPO, né? Exato. Então, como é que você faz uma análise de um IPO? Você pode fazer uma análise financeira do IPO, da empresa, para ver se aquele case é um case interessante. Até os bancos que fazem os IPOs, eles fazem um trabalho de estudo com as gestoras, com os investidores, mostrando o case daquelas empresas, né, que estão se propondo a fazer o IPO, e aí você faz uma análise, né. Nós aqui na Santa Fé somos um pouco céticos com relação à participação em IPOs. A Uhum. gente tem algumas considerações a fazer, a gente não consegue ver um histórico daquela empresa no mercado cotada em bolsa por algum tempo, e isso atrapalha um pouco a nossa leitura de fluxo da empresa, atrapalha um pouco a nossa leitura de governança da empresa. Uma empresa que está sendo lançada agora, ela não passou por um momento de estresse ainda em termos de governança, e a gente não viu como a empresa reagiu em relação aos seus investidores, aos seus acionistas, né? Então isso tudo Uhum. nos faz ficar um pouco assim céticos com relação a essas novas empresas. Na medida em que elas vêm para a bolsa, começam a se relacionar com os investidores, a ter cotação, a ter um RI mais ativo, a ter uma participação mais ativa no mercado, a se envolver em questões que nem sempre são problemas, às vezes são questões do dia a dia, mas que a gente olha para como a empresa está atuando naquelas questões, né, seja uma assembleia, seja um fato relevante, como é que ela divulga. Então você começa a ter um histórico daquela empresa nesse quesito de governança, nesse quesito de relacionamento com o investidor, e aí a gente se sente mais confortável de fazer os investimentos, né? Não que a gente não participe de IPOs, a gente até participa, mas são poucos, raros Uhum. e eventuais, né? Por Entendi. causa dessa nossa forma de olhar para o mercado. Ficam mais seletivos em relação aos IPOs. É porque, Exatamente. e assim, não necessariamente é só a questão de precificação, mas sim o histórico, né, recente, tipo, como é que ela passou por alguma crise ou algum momento adverso, né? Exatamente. E isso é muito importante, né? Seja para a gente analisar como é que é a gestão da empresa, o relacionamento dela com o mercado,
e seja para a gente analisar, enfim, como é que é a performance dela mesmo em termos de preço, né? Porque aí, quando uma empresa começa a ser cotada na bolsa, você começa a ver os investidores comprando ou vendendo aquela empresa, e para nós é muito importante a gente ter essa sensibilidade de quem está fazendo o quê, como, de que forma, né? Como é que está o fluxo, como é que é o relativo dela com o Bovespa. Para a gente é muito importante tudo isso. Uhum. E se a empresa começa, os primeiros dias da empresa tem pouco significado. Na medida que ela passa a ter 2, 3, 4 meses de histórico, aquilo começa a ficar mais claro para nós, né? E Entendi. assim, um IPO ele é sempre uma operação que envolve os coordenadores, investidores âncora, um book building, que é um processo meio caixa preta, que a gente não entende direito como é, que é os coordenadores das operações, eles decidem mais ou menos com um critério que não se sabe qual é muito bem, quais são os gestores que receberão os lotes maiores, né? Nós ainda não Uhum. somos uma gestora tão grande, então a gente dificilmente vai receber um lote grande. E aí acontece como aconteceu hoje no IPO da SmartFit, né, que a SmartFit começou a tradear hoje com 25% de alta, e quem pediu recebeu 5% do lote, ou É, 3% do lote, ou não recebeu. Né? Então, era um bom IPO, a empresa parece ser boa, acho que vai ser uma boa empresa para se operar mais à frente, mas dificilmente você conseguiria um lote que te faria ter uma posição minimamente razoável. Né? que fosse relevante dentro do fundo, né? Exatamente. Exatamente, Assim, exatamente. e pegando essa questão da composição da carteira, então, nos ativos que vocês vão fazer para compor a carteira, vocês fazem então uma análise, né, fundamentalista, bottom-up da companhia, mas também levam em consideração fatores que a gente comentou, de fluxo e macro também, vocês levam em consideração o macro? Sim, o macro é importantíssimo para a gente definir quais são as teses que a gente acha que vão ser vencedoras. Né? É uma visão até anterior a gente escolher as empresas, a gente ter uma visão macro bem definida para entender quais são as teses que a gente acha que vão ser vencedoras. Né? Na medida em Legal. que a gente tem isso muito claro na cabeça, a gente define quais são as teses que vão ser vencedoras e passa para a análise das empresas. Né? Eu acho importante falar aqui, Fernando, que nós aqui na Santa Fé, nós não somos uma casa que busca empresas que estão em turnaround, né? Uhum, uhum, Eu costumo falar muito isso quando a gente fala com os investidores, porque para mim é um divisor, assim, é uma coisa, é um divisor de águas, você trabalhar de um jeito ou de outro. E é muito importante que você tenha isso claro na forma com que você aborda e faz os seus investimentos. E aqui fica até para quem está nos assistindo, para quando for fazer os seus próprios investimentos, ter isso claro na cabeça, sabe? Você vai querer ser um investidor de turnaround ou você vai querer ser um investidor que está aí para pegar os movimentos que o mercado vai te oferecer, né? É, as duas formas são formas que podem ser vencedoras ao longo do tempo, mas elas demandam um tipo ou outro tipo de abordagem, né? Então, uhum. aqui na Santa Fé, nós não somos investidores de turnaround, a gente não busca descobrir quem vai ser a próxima Magazine Luiza. Né? A Perfeito. gente está aqui para descobrir quais são as empresas que vão performar melhor de acordo com os movimentos que o mercado vai fazer nos próximos meses e anos, e a gente está aqui para surfar esse movimento da melhor forma possível. Né? Então a gente quer pegar as empresas que têm uma melhor performance nesses movimentos nesses próximos anos e até assim, enquanto a gente fizer gestão. Né? Então a É. nossa forma de atuar é muito assim. Né? Eu não tenho empresas aqui que eu estou estudando, vendo, descobrindo, imaginando que vão ter um turnaround. Um turnaround é uma situação muito típica, né, e que envolve uma série de fatores para a empresa, para a gestão, que podem demorar mais tempo, demandar mais esforços, demandar mais dinheiro, ou podem não acontecer. Né? É uma forma de você investir no mercado assim, extremamente rentável. Quando você acerta uma empresa em turnaround, ela multiplica por 10, 12, né? 20. Mas Exato. você vai ter que procurar algumas para conseguir acertar uma. E você vai ter que ter muita paciência, desprendimento, uma forma de analisar muito focada, ou caso contrário, você não vai aguentar o período, né, o amadurecimento desse investimento. No nosso Exatamente. caso aqui é diferente, a gente investe em empresas maduras, empresas com liquidez, consagradas, na maioria das vezes consagradas, a gente, 99% das nossas empresas aqui são altamente líquidas, eu diria que até que 100% das empresas que a gente tem no fundo são empresas com alta liquidez, que tem um track record grande aí de pelo menos 6 meses de história no mercado e que passaram por todos os nossos crivos, né? Então, e que estão entregando um resultado
que na nossa opinião é um resultado bom, seja no relativo com o Bovespa, seja nominal, enfim. São Exatamente. essas empresas que a gente busca. Eu acho que tu comentou uma coisa bem importante, assim, que eu acho que vale a pena falar para quem está nos assistindo, né? Que é entender o DNA da gestora, né? Então, assim, como que a gestora analisa as empresas, o que ela leva em consideração, e é bom o investidor, né, os nossos parceiros entenderem que a Santa Fé não é uma companhia, não é uma gestora que vai buscar case de turnaround, não é por Nós aí, não na somos, verdade, não não é somos. esse tipo, né? E eu sempre falo isso, assim, na hora de escolher uma gestora, escolher um fundo para investir, é bom o investidor saber qual que é o DNA, né? Qual que é o perfil, qual que é a estratégia que aquela gestora segue. E acho que ficou bem claro aí que a Santa Fé persegue um tipo de investimento que não, né, um investimento de turnaround. Né? A gente procura ser muito transparente com os nossos investidores. Eu até convido todo mundo que está nos assistindo a visitar as nossas redes sociais, seja o nosso Instagram, seja o nosso Twitter, seja o nosso canal no YouTube. A gente produz muito conteúdo. Nós somos uma gestora que eu não sei se é a que mais produz, mas a gente produz muito conteúdo, sabe? Todo dia tem coisa nossa, seja no nosso Instagram, seja no nosso YouTube, seja no nosso Twitter. Toda semana a gente faz um vídeo semanal dizendo como foi a nossa performance na semana, quais foram os destaques na semana. Então, a gente praticamente abre a nossa carteira para os nossos investidores, mostrando: olha, essa semana a gente ganhou com essas e essas empresas, a gente perdeu com essas e essas por causa disso, daquilo e daquilo outro. Né? Sendo totalmente transparente, né? Tentando mostrar para os nossos investidores, até de forma didática, para que eles aprendam conosco, porque também faz parte da nossa missão como gestora, transmitir um pouco da nossa expertise para que os investidores possam investir também por conta própria, porque é saudável, sabe, Fernando, que os investidores passem a tomar um pouco de risco. Né? O Brasil está mudando. Né? Hoje a gente tem 3,5% da população investindo em bolsa. Né? Não sei se chega a tudo isso, acho que é 2% da população investindo em bolsa. Estamos falando em 4 milhões de investidores na Bovespa. Né? Isso nos Exato. Estados Unidos são 45 milhões 45% da população americana investe em bolsa. Em Né? bolsa, né? Então, olha o tanto que a gente Exatamente. tem para crescer aqui, e hoje em dia nós não temos mais um CDI de 2 dígitos, a gente tem um CDI que, apesar de estar subindo agora, é um CDI de um dígito baixo. Então, as pessoas, para conseguirem ter um rendimento maior, elas vão ter que procurar mais risco, elas vão ter que aprender a investir. Né? E aí é Exato. muito importante que plataformas como a Simple tenham informação, tenham assim coisas para mostrar para os investidores e que os investidores possam tomar proveito dessas informações, sabe? E na nossa Exato. missão como gestora, a gente se compromete com isso. Uma dos nossos pilares aqui, não está nessa camisa aqui, está numa outra nossa, é a democratização dos investimentos. Né? Uhum. A gente quer Exato. transmitir isso, tanto é que os nossos fundos, o investimento mínimo dos nossos fundos é de R$ 500, e a gente está trabalhando Exatamente. para reduzir isso para R$ 100. Né? Eu prometo para os investidores aí que nos próximos meses a gente vai reduzir o nosso investimento mínimo nos fundos para R$ 100, para que a pessoa com R$ 100 possa investir conosco. Né? Olha aí, Mas de qualquer forma, promessa é dívida, né? Promessa é dívida. promessa é dívida, os nossos canais estão abertos, né? A gente Legal. não fecha os nossos canais, então quem quiser nos assistir, fica aí o convite para nos assistir no YouTube, no Instagram, porque realmente é um compromisso nosso estar passando esse conteúdo. Legal, e eu recomendo mesmo, ele tem o fechamento da semana que o Paulo faz, é bem bacana, recomendo os investidores olhar ali, que é bem didático e interessante. Paulo, continuando aqui no nosso assunto de composição da carteira, né, sempre tem, assim, a gente sabe que não é uma ciência exata fazer a composição da carteira, né, mas assim, o que vocês têm de target, assim, de número de posições, exposição máxima, como é que vocês fazem esse controle, não É, só das posições, mas também o controle de risco, né? essa é uma ótima pergunta, Fernando. A gente tem uma posição, na nossa carteira hoje, a gente tem perto de 35 posições. Nós Legal. temos 35 empresas na nossa carteira hoje. Você pode até falar, poxa, mas você está muito diversificado, 35 empresas, você está perdendo o efeito benéfico da diversificação. Mas não é assim, porque eu não tenho 35 empresas aleatórias na minha carteira, eu tenho 35 empresas que já passaram por todos os meus crivos. Né? Então, dessas 35 empresas, todas elas estão de acordo com com o nosso ideal de empresa para constar na nossa carteira. Então, elas já passaram pelo nosso crivo de SG, pelo nosso crivo fundamentalista, pelo nosso crivo de fluxo. Né? Então, são empresas que elas
são vencedoras, né? Então eu não diria que eu tenho 35 empresas, eu diria que eu tenho 35 craques na carteira. Né? É como se a gente fosse escolher uma seleção e você tem 35 craques ali, que os caras sabem fazer, às vezes essas empresas vão entregar resultado, né? Com relação a tamanho de posição, esse é um outro ponto legal também na nossa gestão, a gente não concentra muito, nós não somos uma gestora que concentra. Tem gestoras aí que se limitam em 10 posições e 10% em cada posição no máximo, gestores até que têm posições maiores do que isso, né? Com 10 posições só, às vezes 8, se eu gestoras falar, tem gente que tem 8 posições, né? Nós temos as nossas 35 e a gente tem os tamanhos pré-determinados para as nossas posições, né? Então as posições variam, né, de acordo com a nossa confiança. Quando a gente começa numa empresa, a gente começa com uma posição menor, que a gente chama de P1. Então essa P1, no caso do Aquarius, é uma posição de 0,75% do fundo, e que ela é dobrada para os corpos. Então o Aquarius entra com 0,75 e os corpos entra com 1. Aí na medida que essa empresa vai entregando o resultado, vai performando bem, a nossa confiança vai aumentando, ela pode ser aumentada para uma P2. Então ela dobra de tamanho, ela vai para 1,5% e 3% nos corpos. Se ela continua performando bem, ela pode ser até uma P3, que é uma posição de 3% e de 6% nos corpos. Quando a gente vai perdendo a confiança na empresa, a gente vai fazendo o caminho inverso. Não que a gente perca a confiança na empresa como empresa, mas que a gente vá identificando que o fluxo está um pouco menor para aquela empresa, que os investidores estão procurando outras empresas, que aquele setor está um pouco mais fraco. Então você vem reduzindo da mesma forma, né? Você reduz ela de P3 para P2, de P2 para P1, até que eventualmente você saia da empresa por um tempo, até que ela volte a fazer parte da carteira de novo. Então a gente faz nosso dia a dia, né? Ele é feito muito dessa forma, escolhendo as empresas dentro desse universo que a gente tem aí, de 100, a gente tem as nossas 35, e conforme a nossa confiança vai aumentando, a gente vai aumentando as posições ou diminuindo as posições. Esse é o nosso trabalho aqui do dia a dia, é o meu trabalho aqui como gestor, ir aumentando de um lado, aumentando num setor, diminuindo um pouquinho o outro e fazendo o ajuste fino, né? Mas ao longo do tempo, como a nossa forma de olhar ela é muito semelhante para definir que a empresa vai fazer parte da carteira, essas empresas vão entregar um bom resultado ao longo do tempo. Então cabe a nós maximizar esse resultado, essa entrega de resultado aí ao longo do tempo, né? Então você tem um trabalho primeiro para a escolha e outro trabalho que é para você maximizar o resultado que essas empresas vão te entregar ao longo do tempo. Com relação ao controle de risco, também é importante o ponto que você colocou. Nós somos uma casa que a gente não trabalha com stop pré-determinado, nem com aumento de volatilidade pré-estabelecido, com trava de volatilidade. Isso é extremamente relevante, toda call que a gente faz, a gente deixa isso muito claro para os nossos investidores, para não gerar falsas expectativas, né? E assim, é importante a gente dizer, porque se eu tivesse uma trava de volatilidade, um stop pré-determinado, eu estaria indo contra o meu pilar principal, que foi o que eu comecei falando para vocês, que é a minha crença, a nossa crença da gestora, de que não existe investimento melhor do que uma empresa bem gerida no longo prazo. Né? Então, por que eu vou, num cenário de aumento de volatilidade, me ver obrigado a zerar uma empresa como uma VEG, por exemplo, ou como um banco BTG, que é uma empresa que a gente acredita demais no longo prazo? Só porque o mercado teve um aumento de volatilidade, que a volatilidade aumentou, eu sou obrigado a zerar uma empresa como essa. Pelo contrário, né? A crise nos mostrou que a nossa forma de controlar o risco e essa abordagem nossa é extremamente vencedora, porque pelo fato de eu não ter trava de volatilidade nem stop pré-determinado, eu permaneci com as minhas empresas na crise, né? E pude aumentar as posições até no caso do Aquarius. O que aconteceu no Aquarius foi exatamente isso. A gente entrou com uma posição de 40%, a bolsa caiu 50%, essa posição relativa no fundo, ela deixou de ser 40%, passou a ser 30%, 27%, 28%. E aí o nosso comitê se reuniu e falou, bom, gente, nós estamos diante de um cenário ímpar, é uma situação inusitada, e transitória, porque é uma crise que tem tempo para acabar, porque não é uma coisa que vai ficar permanente, e tem empresas que a gente gosta, que a gente respeita, que a gente admira demais a gestão, que estão dentro de todos os nossos crivos em preço de liquidação, porque tem gringos saindo fora justamente porque tem as tais travas de volatilidade.
Então, Exato. nesse caso, a gente pôde tomar proveito desse movimento com brilhantismo, né? E o Aquarius, em 60 dias, se recuperou da crise. Então, no auge da crise, a gente estava comprando o VEG, a gente estava comprando o Magazine Luiza, a gente estava comprando essas empresas aí, que depois o resultado, todo mundo sabe como foi, né? Exato. Então, o nosso controle de risco ele é numérico. Voltando para o controle de risco agora, ele é numérico. Uhum. Então, assim, eu tenho os meus limites de posição, e quando eu aloco um valor do fundo numa empresa, eu não posso aumentar aquele investimento se o investimento vem contra mim. Então, digamos assim, Uhum. eu decidi comprar uma empresa, eu aloquei lá 0,75, aconteceu alguma coisa, ela caiu 20%. Eu vou lá e compro mais para voltar para 0,75. Eu não posso fazer isso. Eu Entendi. tenho que esperar ela ir a meu favor para ir, ou eu reduzir, porque a gente também tem uma política de redução, conforme as empresas vão atingindo certos percentuais dentro do fundo, a gente vai reduzindo, vai capturando os ganhos para dentro da carteira, né? Então, para Uhum. te dar um exemplo, quando uma posição de 0,75 chega em 1%, eu reduzo ela de volta para 0,75. Uma de Entendi. 1,5 chega em 2, eu reduzo ela de volta para 1,5. E assim eu vou capturando os ganhos que as empresas vão nos dando e não vou deixando que nenhuma posição fique muito grande dentro do fundo, né? Para que aquela diversificação seletiva que eu falei faça o seu efeito, continue fazendo o seu efeito, né? Claro. Então, o nosso controle de risco ele é numérico. E eu vou dar alguns exemplos de que ele já aconteceu, ele foi eficaz, né? Então eu entro com uma posição de 0,75. Então vamos pegar um exemplo aí que o nosso controle de risco funcionou. No caso da Vale, lá em Brumadinho, quando aconteceu o Brumadinho, Uhum. né? A gente tinha Vale na carteira, se eu não me engano era 0,75 que a gente tinha de Vale na carteira naquela época. Aconteceu o Brumadinho, Vale caiu 30% naquele dia lá, a posição de 0,75 veio para 5,5%, eu não pude aumentar, deixei correr um pouco mais, ela não foi, ficou aquela situação. Eu acredito que na época a gente optou por sair da Vale e olhar, né? Entendi. Mas eu perdi aqueles 30% do 0,75. Né? Uhum. Um outro Uhum. caso que também é emblemático é o caso do IRB. IRB era uma empresa que passava por todos os nossos crivos, né? Não passaria Uhum. hoje. Ela não Sim. passaria hoje porque a gente aprendeu com a lição do que aconteceu com o IRB. Né? IRB tinha um problema muito sério de remuneração dos seus administradores do Conselho de Administração, Uhum. que hoje é critério nosso, antes de fazer qualquer investimento, a gente vai olhar para ver como é que é esse critério. Né? Se é um critério que está fora, está desalinhado com os acionistas, a gente não vai investir nessa empresa. Então, hoje em dia, o IRB estaria fora do nosso escopo de investimento, mas na época a gente não tinha esse filtro. Esse filtro foi uma evolução do acontecimento do IRB. E a gente investia em IRB. E IRB passava pelos nossos crivos, porque era uma empresa que entregava, ela aparentava ter uma boa governança corporativa, era uma empresa que, enfim, o mercado gostava, tinha fluxo. Até que aconteceu o que aconteceu e a gente tinha lá uma posição, a gente chegou a ter posições maiores, até de 3% em IRB, mas quando começou a ter uma certa dúvida, a gente veio reduzindo, né? Sem saber, mas a gente veio reduzindo, até que a gente foi pego com uma posição também de 0,75 quando teve a crise toda lá no IRB. Uhum. Perdemos 0,3, 0,4 no IRB, saímos fora e partimos para outra. E Né? parte para outra, né? E Ah, partimos para legal. outra. Então, o nosso controle de risco ele é assim, ele é numérico, ele é muito simples, ele existe, mas ele é numérico. Eu não tenho lá um controle que a minha avó vai para tanto, eu sou obrigado a reduzir. A minha avó saiu de 10%, nós temos uma vol, um objetivo de vol nos dois fundos. Né? No Aquarius, a nossa vol tem que ser de um dígito, abaixo de 10. E Perfeito. no Aquário, nos corpos, ela tem que ser próxima, de preferência abaixo de 20, mas próxima de Uhum. 20. Né? Uhum. No auge da crise, a volatilidade do Aquário saiu de 10 foi para 20. Uhum. E a volatilidade dos corpos saiu de 20 foi para 40. Então, mas a volatilidade do mercado dobrou. Né? Sim, exatamente. Então, eu não poderia ter a trava de vol ali no meio. Né? Então, essa questão foi uma questão que se mostrou vencedora a forma com que a gente aborda o nosso controle de risco aqui. Né? Legal. Não, eu acho que fica bem claro, né, que a calibragem do tamanho de posição é importante, porque por mais que tenha tido, que nem os casos que tu comentou, né, de Vale, IRB, e pode ser que naquele mês tenha machucado a cota, ao longo dos anos, ou daquele ano, não foi relevante para a cota do fundo, né? Exatamente, exatamente. É o que o nosso controle tem mostrado, né?
Uhum. Então, a gente está bastante satisfeito com essa forma de controlar o risco, né? Exato. Desse jeito. A gente costuma falar aqui para os investidores assim, que volatilidade é sim uma medida de risco, né? Mas para a gente risco mesmo é perda permanente de capital, né? A volatilidade vai sempre ter, isso é inerente ao nosso mercado, né? A gente tem que se acostumar com volatilidade, né? Ah, Sem volatilidade, a gente dificilmente consegue entregar um ganho como esse que a gente está entregando. exato. É importante a gente ter coerência na forma com que a gente atua no mercado, abordar sempre, ter uma abordagem que é aquela que você sempre vai estar usando, né? Esse é um ponto também que a gente costuma colocar quando a gente conversa com investidores. É importante você ter uma abordagem. Você não pode chegar no mercado sem ter uma forma de olhar, de atuar. Sem ter sempre uma forma de atuar que seja a sua forma de atuar. Pode ser que a minha é a minha, mas talvez ela não seja a melhor. Talvez você desenvolva uma melhor para você, que você se sinta mais confortável. O que você não pode é chegar no mercado sem ter uma forma de atuar. Ficar na galega, ficar escutando o zum, zum, zum de que um falou, o que o outro falou, de um jeito você faz de um jeito, uma hora você faz de um jeito, outra hora você faz de outro. Aí certamente você vai perder dinheiro, né? Você pode ter grandes ganhos, mas não serão consistentes, porque você não vai conseguir replicar aquilo, né? Exatamente, é. Exatamente. E aí uma coisa que a gente gosta de falar também, acho que tu comentou dos dois produtos, né, o Aquarius e o Scorpius, cada um com uma meta de volatilidade, e é importante para o investidor, né, sempre respeitar o perfil de suitability, o perfil do investidor dele, que seja adequado ao produto que ele está investindo, né, porque quando chacoalha realmente a volatilidade de 10, de 20, isso implica uma cota variando, né, e como o investidor reage também a isso, é super importante para ele ter um Isso é da autoconhecimento, maior né. relevância, Fernando, da maior relevância, cara. A gente costuma É, falar também isso nas nossas lives, cara, porque assim, é, o investidor tem que deitar a cabeça dele no travesseiro e dormir tranquilo. Porque se ele exato, deita a cabeça dele no travesseiro e não dorme tranquilo, pensando no tamanho do investimento que ele fez, tá errado. Ele não vai ter sucesso, né? Então ele exatamente. tem que saber exatamente o tamanho do risco que ele está disposto a correr, conhecer os produtos que ele está investindo. Cara, de novo, né, É, seja num fundo, ele tem que entender o que o gestor está fazendo, qual é o mandato do gestor, o que é possível, o que ele pode esperar daquilo. Se ele está fazendo um investimento direto em bolsa, ele tem que entender, é uma ação ordinária, é uma ação preferencial, é uma opção. Como é que é aquela opção? É uma opção de compra, uma opção de venda? É um fundo imobiliário? Hoje em dia você consegue facilmente entender quais são os veículos, né, os instrumentos, tem uma gama vasta de instrumentos aí para os investidores atuarem, graças a Deus. Eu, quando comecei na década de 90 lá, o mercado era muito mais restrito, era difícil você fazer, difícil você investir. Hoje o investidor pode abrir uma conta na Sampo, porra, operar dólar, operar DI, operar futuro, operar BDR. Pô, operar BDR, cara. Imagina você exatamente. poder comprar ações da Apple, poder comprar ações da Microsoft, da Nvidia, né? Tem que entender. Outro dia eu estava vendo aqui quando a B3 abriu para o investidor pessoa física comprar BDRs, o cara não estava entendendo, porque, pô, eu tô comprado em BDR, mas está caindo, lá fora está subindo. Lógico, tem o câmbio no E meio. o câmbio, né? O Exatamente. câmbio. Então o cara tem que entender, né, que se ele está comprando o BDR sozinho, ele está tomando risco cambial junto, né? Exato, Senão é aí que pega. Então o investidor precisa conhecer o que está fazendo, saber o tamanho do risco que ele pode tomar, entender as coisas, ter uma forma de abordar o mercado. Aí ele vai ter sucesso, né? exato, E a gente procura falar essas coisas porque na minha vida profissional isso me atrapalhou demais, sabe? De você abordar o mercado cada hora de um jeito, de você não é, ter uma forma específica de você atuar. Isso te atrapalha nos momentos de crise, né? Se você tem uma exato, forma de abordagem, uma metodologia de gestão, quando vem uma crise, você sabe que mais dia menos dia, se você atuar daquele jeito, você vai ter sucesso, né? Mas se você não exato, tem aquela abordagem, você fica perdido, você fica ansioso, você acaba se perdendo, você vende quando não é para vender, vende na mínima, compra quando não é para comprar. É da maior exatamente, relevância. O psicológico do investidor é muito importante. E esses pontos que a gente colocou aqui agora ajudam demais ao investidor ter o psicológico dele controlado, arrumado, para ele poder ter sucesso nos investimentos.
Exatamente, exatamente. E, Paulo, o papo está muito bom. Eu tenho algumas perguntas aqui para fazer, Paulo, em relação a. Eu gosto muito da abordagem que você tem em relação a P3, P2 e P1, que são os tamanhos das posições, e tem a ver Legal. muito com as teses, né? E os investidores, os parceiros, eles sempre gostam, né, à medida que a gente vai melhorando a educação financeira do investidor, a discussão sobre teses acabam se tornando sempre interessantes e relevantes, né? E eu não sei, te convido aí se tu quiser falar um pouquinho sobre uma tese de P3, uma tese de P2 e uma tese de P1, para a gente bater um papo também aqui, seria legal. Vamos lá, vamos lá. Eu já falei para vocês, uma das nossas teses é a tese do ciclo de commodities, né, de alta das commodities. Nessa tese, a gente tem uma P3 em Vale, já há algum tempo. A gente acha que a Vale é uma empresa que melhorou muito na parte de ESG, talvez seja uma das empresas brasileiras que está mais na frente nessa questão do ESG, apesar dela estar inserida num ambiente de negócios muito complicado, né? A gente gosta muito da Vale, acho que a Vale tem, apesar de ter subido bastante, ela está ainda em níveis que é barato, né? Nessa mesma tese a gente tem posições menores, uma P2 em Gerdau, em Minas, a gente tem posição também no setor sucroalcooleiro em Cosan. A gente acha que Cosan ela é uma empresa que ela está na tese de commodities, ela está na tese de reabertura, na medida em que ela também tem os postos de distribuidora de gasolina. Então, a Cosan é uma empresa que a gente gosta muito também, é uma P2 nossa. E ainda nessa tese de commodities, a gente tem a SLC, que eu também já mencionei aqui no grupo, na live, e São Martinho, que é uma outra empresa do setor sucroalcooleiro que a gente gosta bastante. São posições menores, né? SLC e São Martinho são posições menores, são P1 nos dois fundos, né? Outra tese que a gente acredita bastante, vem aproveitando dela já há algum tempo, é a tese dos bancos digitais. Que aí os bancos digitais vão ganhar espaço em relação aos bancos tradicionais. Então, a gente ficou um bom tempo sem ter bancos tradicionais, sem ter Itaú e Bradesco, e focado nos bancos digitais. E aí o Banco Pan foi o grande vencedor da nossa carteira, né? Então, é uma posição, é uma P2 nossa hoje, Banco Pan. BTG é uma P3, é uma das nossas posições grandes. Inter, a gente entrou e saiu várias vezes, né? Hoje a gente tem uma P1 nele, de Inter, mas a gente já entrou e saiu várias vezes do Inter. E o Banco Pan, eu diria que aqui foi o destaque, né? Ele já foi P3, já foi P1, já foi P2 e daqui a pouco vai voltar a ser P3 de novo, porque a gente vê um crescimento grande, tem uma gestão espetacular e é uma empresa que tem muito para entregar, né? Foi um case de turnaround do Banco Pan. Foi um case de turnaround. Né? Exatamente. Foi um case de turnaround, né? Na verdade, ele nos pegou no momento de transição da nossa gestão, lá no final de 2015. O Banco Pan foi um rescaldo de turnaround que sobrou na nossa carteira e que depois ele se adequou à nossa nova estratégia de investimento, que é a estratégia que a gente usa desde 2015 até hoje, né? Mas o Banco Pan, ele é o único remanescente aqui da nossa carteira de um case de turnaround. Foi o último turnaround que a gente participou e depois decidiu não participar mais em turnaround. O próprio Banco Pan foi um turnaround extremamente complicado, difícil e demorado. Mas foi um turnaround muito bem executado por uma equipe brilhante do BTG e principalmente pelo CEO, que é o CEO hoje, que é o Cadu, que é um cara espetacular que virou a empresa. Então, o Banco Pan é um dos nossos investimentos que a gente gosta também, na tese de bancos digitais, que é uma das nossas teses. A gente tem a tese de reabertura, que também é uma tese que a gente vem insistindo nela. Nós achamos que o Brasil ainda não está totalmente precificado em termos de reabertura. A gente já viu algumas coisas reprecificando, mas não está totalmente reprecificado. Teve uma certa mistura de alguns papéis dessa tese com o problema da reforma tributária que foi lançada de forma meio turbulenta pelo governo na semana passada e acabou fazendo com que principalmente os papéis de malls cedessem bastante, né, por conta de problemas eventuais que estariam inseridos na reforma, mas agora já se esclareceu tudo isso e eles estão voltando a melhorar. A gente acha que os malls têm bastante para entregar aí ainda nesse play de reabertura. Nessa linha a gente tem BR Malls e temos o Multiplan. E ainda nessa parte de reabertura, a gente gosta de algumas empresas relacionadas com turismo. Então a gente tem a Azul e a gente tem CVC.
CVC Bacana. é uma empresa que a gente acredita bastante. A gente acha que ela pode se beneficiar muito quando a gente estiver aí com uma reabertura total. A gente vê um movimento forte de retomada das viagens por essas pessoas que ficaram em casa nesses quase 2 anos. E a CVC vai meio que navegar sozinha, porque muitos ficaram pelo caminho, né? Alguns ela consolidou e muitos ficaram pelo caminho, né? Exato. Que mais eu posso te dizer aqui da nossa carteira? Ainda nessa tese de reabertura, a gente gosta de algumas lojas físicas. Uhum. Então a gente tem um pouco de lojas Renner, a gente tem um pouco de Centauro, a gente tem um pouco de Arezzo, Bacana. um pouco de Alpargatas, aí meio físico, meio digital. É uma empresa que a gente gosta também. A gente está vendo uma mudança significativa na Alpargatas para essa questão do digital, né? Então é uma empresa que a gente gosta bastante também. Eu acho que dessa tese de reabertura, a Ambev também é outra empresa que a gente também tem um pouquinho na carteira. Ficamos muito tempo sem ter a Ambev na carteira, mas recentemente, por conta da tese de reabertura, ela voltou para a nossa carteira. Legal. Eu, Paulo, vocês têm alguma tese contrarian na carteira, assim, alguma tese que não seja, não seja tão consenso no mercado, alguma coisa que esteja indo contra o mercado, ou não? Isso vai um pouco contra a nossa forma de pensar, né? Exato. A gente não é contra opinion. Eu prefiro ir junto com o mercado do que tentar adivinhar. Legal. Como eu falei, eu não estou aqui para descobrir nada. Eu estou aqui para tomar proveito dos movimentos, preferencialmente montado nos melhores cavalos. Legal. Esse é nosso mote aqui na Santa Fé. Eu quero Legal. escolher os melhores cavalos para surfar os movimentos que vão se apresentar para nós, né? Legal. Estou pensando aqui em alguma outra das nossas empresas para falar aí para os nossos. A gente tem uma tese de logística também legal, que a gente acha que logística é um setor que vai evoluir bastante aí nos próximos anos, com privatização, né? Eu, E eu- nesse daqui a gente tem Santos Brasil, que é um papel que a gente legal. vem já há algum tempo com Santos Brasil. A gente tem um pouco de login também, que é um papel que a gente gosta também, já há algum Cabotagem, né? tempo, né? Exatamente. E eu, Paulo, assim, eu vou pegar um gancho aqui que tu comentou. A gente concorda plenamente aqui, né, que a formação de riqueza de um país ou de uma pessoa no longo prazo realmente passa pelas empresas e investimentos no mercado de capitais, né? E ao descrever aqui a carteira de vocês, né, e olhando o histórico aí que vocês têm, né, e um histórico consistente que vocês batem mercado, né, os benchmarks, desculpa, todo ano. Tu vê que em nenhum momento foi citada alguma empresa, né, que a gente classifica como mico, né? Então, assim, existe uma certa crença assim do investidor que está começando de que ele tem que ir para um papel sem liquidez, tem que procurar alguma coisa que esteja fora do radar, e vocês estão aí para provar que não, né? Que não precisa tomar um risco desnecessário para se conseguir um retorno consistente, né? Fernando, vamos voltar para o que eu falei agora. O investidor tem que fazer uma escolha. Eu escrevi Exato. um artigo que eu recomendo a leitura agora, a gente publicou na segunda-feira, que era o título do artigo é Qual será a próxima Magalu? E a gente fala Legal. justamente disso, que para nós não interessa muito qual vai ser a próxima Magalu, porque a gente está aqui para escolher os melhores cavalos para surfar os melhores movimentos, né? A gente faz até uma comparação da procura por uma nova Magalu com um garimpeiro que está num garimpo procurando uma pepita de ouro, né? Então Legal. tem garimpeiro que ele fica anos procurando aquela pepita de ouro. Alguns encontram, outros não encontram, né? Alguns encontram e vendem para o dono do garimpo, né? Por um preço que vai muito menos do que a empresa valeria, né? Olha a similaridade com o investidor que fica anos procurando uma empresa, de repente ele descobre um turnaround, a empresa sobe os primeiros 30%, ele vende. Entregou para o dono do garimpo, né? Então, Exato. a nossa, depois vale a leitura, a nossa brinca com isso, de que você quer o que na sua vida como investidor? Você vai querer ser garimpeiro? Você pode ser garimpeiro, é uma escolha. Você vai ter trabalho, você vai ter que se dedicar a isso, você vai ter, talvez você encontre a sua Magalu aí, né? Cuidado para você não sair mais cedo. Ou você pode Exato. escolher optar por trabalhar como dono de garimpo, né? Você vai ter vários garimpeiros trabalhando para você. Toda essa turma que está procurando, tem um monte de gente procurando, tem um monte de casa procurando, tem um monte de analista procurando. De repente eles vão descobrir alguma, né?
E aí vai virar moda. E aí, quando virar moda, a gente estuda e vê, né? Eu vou dar o dono de garimpo e vou comprar dos caras na hora que depois que virou moda, que todo mundo já viu, que já passou do turnaround, que já se consagrou. E que provavelmente ela vai triplicar de preço, né? Como aconteceu com o Magazine Luiza, como aconteceu com o Sinqia, como aconteceu com o Santos Brasil, como aconteceu com o Louca América, como aconteceu com várias outras, né? Então é uma escolha, o investidor ele tem que fazer essa escolha, porque se ele optar por trabalhar por papéis menos líquidos, em que são empresas mais complicadas, ele vai fazer o quê? Ele vai ser um investidor de zoom, 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 de ouvir falar, de rede social, que o pessoal fica papagaiando um monte de coisa? Pode ser, talvez ele ganhe dinheiro, eu não acredito nisso. Não deve ser por aí, né? Não deve ser por aí. Ou então ele tem que fazer o trabalho dele, ele tem que fazer a lição de casa. Falar, olha, eu vou fazer minha lição de casa. O que é bom é caro, né? Tem gente que vai discutir comigo esse aspecto, né? A gente falava no passado de VEG, pô, mas VEG é não sei quantos, o price earnings é 60. O VEG é muito caro, VEG é caro. Cara, VEG era caro a 25, ela bateu 60, bateu 100. A VEG é uma empresa espetacular, né? Tá aí do teu estado, cara. Uma empresa que eu tiro o chapéu para a VEG, cara. VEG, sabe aquela empresa que você quer ter na carteira? Graças a Deus a gente voltou a ter um pouquinho de VEG na carteira esses dias. A gente teve VEG durante praticamente toda a crise. Saímos de VEG esse ano, uma posição maior de VEG esse ano, porque ela perdeu um pouco de fluxo. E voltamos a ter um pouco de VEG agora recentemente, porque a gente está vendo o fluxo voltar. Mas é uma empresa espetacular, é uma tese de investimento que ela passa por um monte das nossas teses. Você quer investir em saneamento, por exemplo? Você vai comprar uma Sabesp, vai comprar uma Sanepar, que são empresas que estão tendo dificuldade. A Sanepar está com problema hídrico aí no Paraná. Sabesp, o mercado imaginava uma privatização aqui em São Paulo e não saiu. A empresa também está com problema hídrico. Pô, mas tem saneamento, teve SEDAI. Cara, você quer investir em saneamento? Compra a Sabesp, compra a VEG. Compra VEG, cara, porque VEG vai fazer toda a parte de infraestrutura, de maquinário para o investimento em saneamento, né? Pô, a VEG, ela faz motores, ela faz baterias, ela se reinventa, ela surge em avenidas novas de investimento para essa empresa, porque a empresa, a gestão é, assim, disruptiva, né? Então é uma empresa disruptiva, uma empresa que é difícil de você fazer conta para uma VEG com os indicadores tradicionais que o mercado sempre fez conta. Não é assim que se faz conta para essas empresas, né? Sem contar o lado de ESG dessa empresa, o lado de devolver para a comunidade. Cara, a VEG é uma empresa que na pandemia nos deu um dos maiores exemplos de civilidade, de cidadania, cara. O governo virou e falou, olha, VEG, eu preciso que vocês façam uma linha para produzir respiradores para os hospitais que nós estamos precisando isso aqui com urgência. Não era o trabalho da VEG, a VEG nunca tinha feito. Em 30 dias estava a linha de produção pronta, e a VEG produzindo respirador para entregar para o governo federal. Então, uma empresa disruptiva, uma empresa que, agora é caro. É caro. Geralmente o que é bom é caro. O que é ruim, geralmente está barato. Tem uma razão para estar ruim. Tem motivo, né? Tem motivo para estar ruim, você entendeu? E aí você vai falar, não, mas e o turnaround? Bom, aí é outros 500. Aí você está querendo pegar uma assimetria, você está chegando numa empresa que você está vendo uma mudança acontecer dentro da empresa que o mercado não está vendo. De repente tem um investidor saindo de uma posição porque cansou, e o mercado aí é uma outra situação, você entendeu? Mas é uma outra situação, é uma outra abordagem, é um outro tipo de investimento. Também é válido, você pode fazer fortuna fazendo isso, mas é uma outra forma de abordagem. Então, o investidor novo, quem está entrando na bolsa, você tem que comprar aquilo que caiu muito? Cara, não começa assim, meu. Seria a minha recomendação. Cara, não começa desse jeito, cara. Você vai, aquilo caiu muito, não significa que vai voltar a subir muito, cara. Caiu muito porque tem uma razão, porque tem gente vendendo, porque aquilo lá tá com algum problema. Você entendeu? Então, compra o que o mercado gosta. Compra o que tem valor, cara. Empresas que são disruptivas, estuda, olha, analisa, vê. Geralmente essas empresas vão custar caro, cara. Você vai comprar uma Magazine Luiza hoje, ela é cara. Ela é cara, mas ela vale, né? Você vai comprar um BTG hoje. BTG, 60 dias atrás, estava bem mais barato do que está. 6 meses atrás estava na metade do preço que está. Mas, cara, BTG está barato ainda, porque tem comprador, porque o mercado gosta, porque ele entrega, porque tem muita coisa para crescer. Banco Pan é o caso típico.
Banco Pan estava a R$11. O BTG comprou a participação da Caixa em abril por R$11. O papel fechou hoje a 22,80, sendo que ele já bateu 26. Ah, mas Banco Pan tá caro. Cara, Banco Pan tá caro. Banco Pan tá caro. Só que eu vou dizer para você, eu acho que Banco Pan vai ficar mais caro. Você entendeu? Eu acho que a onda que a gente está vivendo aqui em Banco Pan ainda não acabou. Que a empresa tem muito para entregar. Tem uma razão para estar cara. Né? Exato. Muito legal. Então, Muito assim, bom. é uma forma de abordagem. E assim, o investidor que está começando, ele precisa tomar muito cuidado com isso para não cair numa falácia. Porque depois ele entra num negócio desse e ele se frustra. E aí não vai mais investir. Você entendeu? Fica assustado. Toma um primeiro caldo ali, fica assustado e não volta mais, né? Exatamente. É, é. Exatamente. Legal. Paulo, o papo foi muito bom, o tempo voou, estamos nos últimos 5 minutos aqui, eu estava olhando os comentários aqui, as perguntas que chegaram, a gente endereçou praticamente todas aqui ao longo da nossa conversa, né? E eu queria agradecer muito aí a tua presença, teu tempo, a tua explanação aqui para os nossos investidores, nossos parceiros, agradecer a Santa Fé, e queria deixar aí para ti tuas últimas palavras aqui com a gente e mais uma vez te agradecer o teu tempo e atenção. Fernando, muito obrigado aí pela oportunidade de estar falando com os investidores aí da Simpol. É uma satisfação para a gente poder falar com os nossos investidores, com os nossos cotistas, poder transmitir um pouco da nossa forma de ver o mercado, um pouco do nosso conhecimento também. Eu espero ter ajudado as pessoas que nos assistiram aí para poder investir melhor, né? Eu queria deixar uma mensagem de otimismo, porque a gente é muito otimista com relação ao que vem pela frente. A gente acha que a Bolsa Brasileira ainda vai subir bastante, independente do que vier de eleição no ano que vem, independente do que vier na parte de política. O Brasil é maior do que tudo isso. Eu estou nesse mercado há 30 anos e meu pai sempre falou isso, que o Brasil era maior do que os problemas que ele enfrentava. E eu não vi nenhum problema que o Brasil não fosse maior até hoje. O Brasil é maior do que todos os problemas que virão pela frente. Então, nós somos muito otimistas pela frente. A gente acha que nós estamos no primeiro terço desse movimento de alta que começou em 2015 com a mudança da Dilma para o presidente Temer. Foi suspenso e não abortado com a crise do Covid, que se retomou agora em 2020 e 2021 e que está sendo retomado. Então, nós estamos no primeiro terço. Então, nós vamos ver a Bolsa muito mais acima do que ela está hoje. São oportunidades espetaculares que a gente vai ter pela frente. As pessoas que estão vivendo esse momento de hoje é um momento muito especial. E as pessoas precisam tomar proveito disso. E as ferramentas que estão à disposição para isso são espetaculares também, que são plataformas como a Simpol. Então, gente, nossa mensagem é uma mensagem de otimismo. Invistam com responsabilidade, estudem, conheçam o que vocês estão fazendo e aí façam seus investimentos que com certeza vocês terão sucesso. Muito legal, muito obrigado, Paulo, muito obrigado a Santa Fé. E lembrando que os fundos da Santa Fé, né, o Aquarius e os Scorpios estão disponíveis para investimento aqui pela Simpol. E qualquer coisa, qualquer dúvida que tiver, nossos canais de atendimento estão à disposição. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a Santa Fé, a Fernanda, ao Fábio. Um abraço para eles, um abraço para ti. E muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui. E até a próxima. Muito obrigado, um abraço. Um abraço para todos. Valeu, até mais.